o que a maioria das pessoas aprendeu e provavelmente ensinaram a você sobre o que significa ser a imagem de Deus está incompleto. E esse pequeno detalhe esquecido drena a sua fé todos os dias, fazendo você carregar um peso que nunca deveria ter sido seu. Mas e se eu te disser que existe uma chave oculta, escondida nas próprias origens desse conceito, capaz de transformar completamente a forma como você se vê e se relaciona com o Criador? Nos próximos minutos, vamos revelar duas palavras que têm o poder de mudar a sua fé para sempre. Quando ouvimos a frase, criados à imagem e semelhança de Deus, é quase automático que a nossa mente humana tente buscar um reflexo num espelho. Nós olhamos para as nossas mãos, para o nosso rosto e imaginamos um Criador com a nossa exata forma física, uma figura de carne e osso. É por isso que, por muito tempo, a humanidade tentou desenhar e esculpir Deus com traços humanos. Mas pense no momento da criação. O barro, por si só, era apenas terra. A verdadeira semelhança com o Criador não foi moldada no pó. Ela aconteceu no momento do sopro. A grande revelação sobre o Imago Dei, a imagem de Deus, é que ela nunca foi sobre a nossa aparência física ou sobre a nossa biologia. É algo infinitamente mais profundo. Ser a imagem de Deus está no seu espírito. Está na sua capacidade de sentir compaixão, de amar incondicionalmente, de perdoar, de sonhar e de criar o novo. Os seus sentimentos mais nobres e a sua consciência não são apenas reações químicas, são a própria assinatura do Criador dentro de você. O Imago Dei não é um retrato físico que você precisa tentar imitar, é uma centelha espiritual viva. Nós não fomos feitos para parecer fisicamente com Deus, mas sim para refletir a sua essência invisível aqui no mundo visível. E quando você entende que carrega o espírito e os sentimentos do próprio autor da vida, a forma como você enxerga a si mesmo muda completamente. Mas para destravar o poder real dessa verdade na sua vida diária, nós precisamos voltar àquelas duas palavras ocultas lá no texto original. Para entender a verdadeira chave que estava escondida à vista de todos, nós precisamos olhar para o idioma em que o livro de Gênesis foi escrito originalmente, o hebraico antigo. Quando os tradutores trouxeram esse texto para as nossas línguas modernas, eles usaram expressões simples como imagem e semelhança. Mas, no texto original, existem duas palavras com um significado infinitamente mais rico e profundo. Tselem e Demut. A primeira palavra é Tselem. Ela não se refere a uma estátua estática ou a um retrato físico. No mundo antigo, Tselem era a sombra viva que algo projeta, a extensão de uma realidade invisível. É como os raios de sol que entram pela janela. Você não consegue segurar o sol com as mãos, mas a luz que ilumina a sala é a prova viva da existência dele. Você é o Tselem de Deus, o reflexo vivo da presença dele no mundo. A segunda palavra é Demut, e é aqui que a grande virada acontece. Demut significa similaridade de natureza, a capacidade de sentir, criar e agir em sintonia com a fonte. Não é sobre parecer por fora, é sobre ressonar por dentro. Quando essas duas palavras se unem, a mensagem muda completamente. Você não foi projetado para ser uma cópia biológica estática do Criador. Você foi desenhado como um canal, alguém cuja consciência, compaixão e amor projetam a própria essência invisível de Deus na Terra. A chave oculta nunca esteve na sua aparência. Sempre esteve na frequência do seu espírito. Quando você descobre que traz em si a essência viva do Criador, algo profundo se transforma no seu dia a dia. Você deixa de se enxergar pelas suas limitações físicas ou pelas falhas do passado, e passa a reconhecer o valor sagrado da sua própria existência. Compreender essa verdade muda radicalmente a forma como você enfrenta as suas batalhas diárias. A angústia, o medo da rejeição e a sensação de insuficiência perdem a força no momento em que você lembra que o seu espírito carrega a assinatura do autor da vida. Você não está à mercê do acaso. Existe um propósito divino fluindo em cada decisão, em cada ato de compaixão e em cada recomeço. O despertar do seu poder acontece no mundo real, na capacidade de responder ao ódio com amor.
de estender a mão quando a sociedade exige egoísmo e de manter a esperança acesa, mesmo nas noites mais escuras. Ao alinhar as suas atitudes com a essência invisível de Deus, você se torna um canal vivo de transformação por onde passa. A sua autoimagem não depende mais da aprovação dos outros ou daquilo que o espelho mostra. Ela está ancorada na certeza inabalável de que você é o reflexo da própria criação. E é essa consciência que te dá coragem para caminhar de cabeça erguida. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. A partir de hoje, olhar para o espelho nunca mais será a mesma experiência. Quando você finalmente compreende a sua origem, para de tentar se encaixar em padrões rasos. A sua busca deixa de ser por aprovação externa e passa a ser por alinhamento espiritual. Criador na Terra. A sua imagem física é apenas a moldura. A sua verdadeira identidade é a essência invisível que habita dentro de você. Ser o verdadeiro reflexo do Criador significa que cada palavra sua pode levar cura onde há dor. Significa que as suas atitudes podem levar esperança ao caos. A cada gesto de perdão, a cada ato de generosidade e a cada decisão de caminhar na verdade, você ativa o Tselen e o Demut que foram selados no seu espírito desde o princípio. Você não precisa tentar fabricar uma santidade inalcançável. Você só precisa permitir que a luz do Autor da vida flua através da sua humanidade. É exatamente no seu recomeço diário, abraçado pela graça, que o mundo enxerga o verdadeiro reflexo de Deus. Viva com essa consciência, caminhe com essa dignidade. Você é e sempre foi o projeto vivo do Criador na Terra.